Transporte escolar é diferente de transporte coletivo. Conversamos com o secretário de Educação, que falou o que está ocorrendo durante esses dias sobre os transportes em Chapadão do Sul. Esclarecendo a comunidade escolar quanto à dinâmica do nosso transporte urbano. O transporte escolar ele foi exclusivamente para a área rural. Então nós temos vários convênios e a gente tem que, junto ao PNAT, junto ao Caminho da Escola e também a própria LDB, que nós coloca de uma maneira direta que o transporte é para a área rural. Então, para fazer uma adequação para a área urbana, você não pode fazer com o transporte rural dentro da área urbana com transporte escolar. Então, para isso que existe a regulamentação toda que tem que ser feita, o transporte coletivo. Por que estão fazendo para o SEMEAR? Nós temos o SEMEAR ali com a escola integral e a gente atende às vulnerabilidades. Então, ali são servidas 4 refeições e o aluno passa por toda uma classificação também, junto com a assistente social, que sempre encaminha esses alunos. E esses, sim, às vezes tem alunos bastante fora da área onde não tem escola, então eles têm que vir e a gente está atendendo, abrindo uma exceção, mas não sei até quando que nós vamos poder atender. Então, especificamente, nós temos um convênio também junto com o Estado, onde faz as linhas mistas, e dentro das linhas mistas nós já fomos agora, todos os ônibus já estão sendo monitorados, questão de geolocalização, onde em tempo real esses ônibus são acompanhados e todos os recursos que são destinados vêm para escolas da zona rural. Então, o próprio Estado, ele nos orienta e nos sempre cobra isso, que a gente não pode fazer o transporte urbano dentro desse convênio que é estabelecido. Então, a gente pede a colaboração da comunidade escolar, também orientando para essa execução e também a questão educacional, o próprio aluno. Quanto mais a gente facilita, mais a gente deseduca. Então, não é que a gente está querendo falar que os pais não estão educando. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que fazer as cobranças, colocar as diretrizes, orientar como é que a gente tem que focar para que o aluno possa ter autoestima, possa ter vontade, corre atrás e faz todo esse processo. Então, hoje, se a gente fazer a localização, todos os bairros onde tem as escolas, as distâncias diminuíram bastante. Então, acho que é bastante peculiar cada situação e por isso que nós temos que nos adequar. Então, a gente pede a colaboração, faz essa cobrança, faz essa orientação, porque nós também somos fiscalizados diretamente e junto com esses convênios que são colocados, nós não podemos desviar recursos para todas essas finalidades que não são hoje do atendimento do transporte escolar. Então, por isso que a gente está orientando, fazendo toda... mas como é que fizeram? Nós fazíamos porque nós não tínhamos a escola lá no bairro Esplanada e a dificuldade era grande. Então, várias vezes fomos orientados para pararmos com o transporte, mas a gente manteve até o final do ano, só que dessa forma como estava é inviável, então não podemos mais fazer esse atendimento. Quanto à regulamentação, quando se fala em transporte coletivo urbano, ele tem toda uma regulamentação específica. É totalmente diferenciado do transporte escolar. Escolar, quando ele é específico, tem a sua finalidade, tem todas as suas normas, o ônibus passa por vistoria a cada 6 meses, inclusive sábado agora nós temos a nova vistoria, a nova legislação que sempre nos orienta dessa forma. É importante também, se a gente começasse, dá para fazer todo o transporte, nós temos mais de 6 mil alunos nessa área rural, área urbana aqui, nós precisaríamos mais de 200 ônibus, né? Então não existe nem recurso, não existe a destinação e todos os recursos que são liberados são específicos para as áreas rurais. E mesmo as legislações, elas estão apertando também para que a gente focalize cada vez mais as linhas mestras. Não podemos mais nem estar entrando em pequenas distâncias, as próprias fazendas, elas estão sendo orientadas porque eles têm que começar a colaborar, até para a diminuição da criança dentro do ônibus, que o desgaste emocional também é muito grande. Então, o tempo, tem toda a questão do tempo, das distâncias, do preparo, a questão da legislação do motorista, todos os cuidados que tem que ter. Então, por isso que é muito complicado a gente falar que a gente pode fazer de qualquer jeito e a gente não pode fazer isso.
Então, por isso que a autoridade ela tem que ficar muito atento, principalmente os gestores que vão responder muito por isso. De Chapadão do Sul para o Repórter News, Rafael Ferreira.